Boa tarde, feriado prolongado, mas não aqui no Autopapo, aqui a gente não para, então estamos aqui com mais um retrovisor, vamos comentar as principais notícias da semana. Boris, ausente essa semana ainda, ele está acompanhando o encontro de carros antigos de Lindóia. Lindóia? Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. Então, eu e Alexandre vamos fazer o mesmo formatinho de bate-papo da semana passada. Bem-vindo, Alexandre, ao Retrovisor Autopapo. Vamos começar falando uma lista que você fez, já que a gente falou que o Boris está lá no encontro de carro antigo. Vamos falar dos carros exóticos feitos no Brasil. Listamos 5 nacionais fora de série. E aí, Alexandre, quais você separou aqui nessa lista que a gente publicou? Então, separar esses carros, fazer essas listas é tarefa difícil, porque, por exemplo, carro exótico, a gente poderia citar vários carros fora de série nacionais, né? Então, assim, se enumerar só 5 é complicado. O primeiro aí que é o Gurgel, por exemplo. Tem outros carros da própria Gurgel que poderiam ter entrado na lista, né? Sei lá, o Itaipu, o Carajás. Mas a gente acabou escolhendo o Moto Machine porque ele, né, só para citar o exemplo, né, é um city car, é um carro que, né, ditou aquelas tendências ali da Gurgel de fazer carros, né, muito pequenos, urbanos e tal, e muito exótico, né, com lateral de vidro. Esse aqui também é muito legal, o Hofstetter, né? Sobre o Gurgel, o Gurgel às vezes estava até à frente do tempo, assim, né? Ele teve carro elétrico, foi o Itaipu, não foi? Foi, sim. Esse mesmo é o Micro Machine? Moto Machine. Moto Machine. Ele era um carro urbano por excelência, né? Coisas que hoje são defendidas pela indústria. Hoje se debate, né? O Gurgel já teve. Teve um leitor aqui que comentou, o Alexandre, o Edson. Ele falou que faltou o magnífico Bianco, Miura, Rage, Santa Matilde, entre outros. De fato, é o que você falou, é difícil separar. O Brasil teve, quando a importação era fechada, a criatividade era mais aflorada, né? Teve muito carro exótico fora de série o Brasil entre os anos 70 e 90, né? Você imagina o seguinte, só que ele citou nominalmente, aí foram 4, aí ali já duplicou de tamanho a lista, né? Sim. Aí se a gente fosse fazer uma coisa tão completa, ia ser, sei lá, os 50 carros exóticos do Brasil, uma coisa até que tá mais para livro do que para reportagem, né? A gente colocar aí e tal, mas de fato, são todos carros exóticos. Pô, o Miura era muito exótico, né? Tinha até neon debaixo da carroceria, vinha de fábrica. Né? Verdade. Teve um Miura que ele tinha um porta-armas. Foi apresentado no Salão do Automóvel de 80 e poucos ou 90 e poucos, tinha um porta-armas. Teve sim. Mas por exemplo, aí no caso, eu acabei optando pelo Hofstetter, porque eles têm a mesma proposta, né? Um carro esportivo, de linhas muito ousadas, né? O Hofstetter é mais ousado, né? É o Hofstetter que não abriu o vidro? Inicialmente não, Você cita esse... eu linkei aí, porque o nosso colaborador Douglas Mendonça dirigiu esse carro, ele teve a oportunidade de dirigir um Hofstetter, lá nos anos 80 tal, né, quando o carro era novidade. E não sei se foi uma unidade, só a primeira ou as primeiras, elas simplesmente não abriam vidro nenhum. Aí ele conta essa história numa coluna que ele escreveu aí, que ele teve que pagar um pedágio, né? Tinha que ir abrindo a porta do carro toda vez que ele ia pagar um pedágio. Porque... E a porta era tipo asa de gaivota, então também devia ser um negócio meio complicado, pegar o ticket do pedágio, enfim. Coisas dos carros exóticos. Avançamos aqui, agora uma matéria de serviço. Luzes do painel do carro, saiba identificar o problema. O painel tem várias pequenas luzes de advertência que, se lidas corretamente, podem evitar problemas até maiores, dependendo, por exemplo, a luz do óleo. Se acendeu é porque pode ter um problema grave, né? De maneira geral, essas luzes vermelhas, né? As amarelas, elas são problemas, assim, indicam problemas, a pessoa tem que olhar, mas, assim, tem ainda uma margem, tá, um tempo que a pessoa pode, né? Sei lá, a pessoa pode concluir o trajeto dela com o carro, no dia seguinte olhar, uma coisa assim. Essas vermelhas que elas são as mais perigosas, né? Acender uma luz vermelha dessas é sinal de um problema sério, né? Essa do óleo, por exemplo, se acender, você tem que imobilizar o carro imediatamente, porque o nível de óleo está crítico ali, né? Pode ser falta de pressão também. Né? Se o cara continuar corre andando... o risco de fundir o motor mesmo, né? Sem lubrificação. Bateria também é importante. Essas luzes, na verdade, assim, tudo isso vem descrito no manual do proprietário do carro, né? Se a pessoa der uma folheada ali rapidinho, ela consegue
esclarecer essas dúvidas, né? Mas acho que talvez até pelo comportamento das pessoas hoje em dia, todo mundo quer pela internet, né? Ninguém quer saber de papel mais, né? Consultar. Até a Volks lançou aquele manual cognitivo que você fotografa a luz pelo celular e ele te diz o problema. Ninguém quer ficar folheando lá 700 páginas de manual. No manual tem até muito mais completo do que a gente fez, né? As luzes todas, de tudo, mas a pessoa não... Enfim. E está na matéria aqui o que você falou. As cores das luzes do painel indicam o grau de perigo. Aqui a gente tem as luzes básicas, a ideia é sempre ir fomentando essa matéria, fazendo com que ela fique cada vez mais completa. Então sempre acesse o autopapo.com.br para você ter a matéria completinha. Embora essa já tenha as principais, que eu falei, as mais críticas já estão separadas aqui. Ainda falando em serviço, carro não pega? Confira cuidados com o carro flex no frio. Você tem problema com o carro flex de manhã? Olha, o meu carro é flex, ainda é aquele sistema antigo com tanquinho, não é esse sistema mais novo, né, de aquecimento de bico e tal. E está funcionando muito bem aqui no frio, tá? Agora até deu uma esquentadinha, mas uns dias para trás estava fazendo muito frio aqui em Belo Horizonte, né? Estava pegando tranquilo. O seu também, né? O meu também. O meu estava ruim para pegar e aí lembrei que tinha que colocar gasolina no tanquinho. Estava vazio e de fato atrapalhava. O problema, a Bárbara Ângelo, que fez a matéria, ela conversou com um engenheiro e ele explica que o problema é a temperatura de ebulição do álcool e da gasolina, né? O álcool, como ele tem uma temperatura, ele demora para liberar os gases, ele precisa de uma temperatura mais alta para liberar aquele vapor que ajuda na ignição. Por isso é importante ter a gasolina no tanquinho. E os carros mais novos, com injeção direta ou com aquele sistema de aquecimento, tranquilo. Acho que é legal citar que tem essa diferença, né? Que existe o carro flex sem tanquinho, ele pode ter dois sistemas, né? Ou o sistema de aquecimento de bico, né? Que aí, na verdade, tem uma espécie de uma resistência, né, que perpassa lá pelo bico injetor, e aí aquece o bico, o combustível já mais quentinho, né, mais aquecido, já vaporiza ali mais facilmente. Isso em carro com injeção convencional, né, injeção indireta, que é a maioria, né, as injeções multiponto atualmente, né. E os carros com injeção direta, eles simplesmente não precisam de nenhum sistema de partida a frio, né, porque a pressão ali da injeção direta é tão alta que já vaporiza o combustível, independente se está frio ou está quente. Dando exemplo de injeção direta, hoje esses carros 3 cilindros turbo já são basicamente todos com injeção direta. Né? Acho que a linha Volks, né, que tem usado mais... Em breve aí... mais modelos, novo né? Onix vai vir, novo HB20, a gente falou disso semana passada e... Falando ainda, agora vamos falar de lei seca, ela completou 11 anos e a gente fez um resuminho dela no Autopapo para destacar a importância da lei seca. Em 10 anos de existência, ela fez 11 agora, mas em 10 anos calculava que ela poupou 40 mil vidas a lei seca. Realmente beber e dirigir, péssima ideia. Isso eu acho que é uma coisa que já está mais do que comprovada no mundo inteiro, inclusive, né? Que o álcool, ele prejudica seriamente, né, a capacidade de uma pessoa, as capacidades motoras, né, de uma pessoa, que aí incluem também o ato de dirigir, né, nessa seara aí de capacidades que ficam comprometidas, né. E acho que o que a se lamentar é que a lei seca não pegou, digamos assim, né, no Brasil inteiro, né. Apesar de ser uma lei, tem muitas cidades que não tem uma fiscalização, assim, né. O pessoal pode... me expressei muito mal aqui. Não é que a pessoa não pode beber e dirigir, mas ela corre o risco. Ela corre o risco porque ela sabe que muito dificilmente ela será pega ali numa blitz e fazer um teste do bafômetro, né? E não existe assim, quantidade segura de álcool, né? É isso que é importante destacar, porque a pessoa vou tomar 1, 2 cervejinhas, já altera a capacidade motora e já cai na blitz, né? Vou tomar uma cerveja e depois... Já era. Se bebeu uma cerveja, parou na blitz, vai perder a carteira, vai pagar a multa altíssima. Tem um limite ali, eu não sei de cabeça, que já vira crime de trânsito, né? Se uma quantidade muito pequena, a pessoa paga aquela multa enorme lá, tal, tem os problemas todos, mas a partir de um percentual X, que é baixo também, né? A pessoa já comete crime de trânsito, né? Que é mais grave ainda, né? Pode até ser presa. Ela foi endurecida há pouco tempo, né? A gente até tem esse resumo da lei seca, o quanto ela foi
agravando, em 2016 a multa para infratores chegou a R$ 2.934, ou seja, além de colocar em risco a sua vida, a dos outros, se você for pego na blitz, são quase R$ 3.000 de prejuízo com pena de prisão. É o que você falou, dependendo da quantidade de álcool no sangue, o motorista é preso. É enquadrado como criminoso mesmo, né? Cometeu um crime ali. E tem casos de que a pessoa se envolveu em um acidente, foi comprovado que ela tinha bebido, o seguro não ressarciu. O seguro ele tem esse direito de, olha, se você estava cometendo um crime, eu não tenho que te pagar o seu prejuízo, não. Isso é muito comum, porque a pessoa, ao beber, ela assumiu o risco, né? De bater o carro. Então, a seguradora, não saberia dizer assim, se é todos os casos, mas pelo menos grande maioria aí dos contratos de seguro das apólices não cobre. Se a pessoa bateu o carro, sofreu um acidente, tem que arcar com tudo. Ou seja, se você quer beber e dirigir, pega um táxi, usa um transporte, aí, um aplicativo de transporte, hoje super comum, barateou bastante esse tipo de coisa. Porque se você vai correr o risco não só de se envolver no acidente, de se machucar, correr o risco de morte, se você não se... e de matar outras pessoas. Se você também, não se preocupa com isso, tem o prejuízo ainda que você pode ter de R$ 3.000 de multa, se bater, o seguro não cobre, enfim. São inúmeros motivos para você não beber e dirigir. Falamos do aniversário da Lei Seca, agora vamos falar do aniversário de uma marca super relevante na história do automóvel, que é a Citroën. A Citroën fez 100 anos e aqui no Autopapo a gente contou uma breve história da marca, ressaltando os modelos mais icônicos. A Citroën foi muito inovadora, né, Alexandre, ao longo da história dela. Foi muito inovadora. Acho que às vezes no Brasil as pessoas não dão assim um devido valor à Citroën, até porque atualmente ela não tem assim uma grande participação no mercado, mas a Citroën tem uma história muito rica, né? Assim, tem outras marcas, claro, né, também com uma história muito rica, mas a Citroën é uma delas, né? A Citroën, ela sempre, é o que o Felipe falou, ela sempre se preocupou muito com essa coisa da questão da inovação e fez uns carros muito ousados, que fugiam muito do padrão comum. Quais você destaca? Para ficar nesse que você abriu a foto aqui, esse foi o primeiro, né? Foi o modelo A deles lá. E aí nessa foto está o André Citroën, aqui, fundador da marca, com a família dele, inclusive com os pais, a esposa, os filhos dentro do carro. Esse foi o primeiro, né? Assim, mas esse é muito legal, foi o primeiro desses que inovaram muito nesses carros marcantes, que é o Traction Avant, né? Eu não sei falar francês, mas acredito que seja mais ou menos assim que se fala o nome dele, né? Traction Avant é tração dianteira, simplesmente. Foi o primeiro carro produzido em massa com tração dianteira, uma coisa que hoje se tornou banal, né? Mas ninguém fazia, ele foi o primeiro, né? E esse aqui? Esse é o Dechevaux, né? Também é outro carrinho muito icônico. Foi um dos responsáveis por motorizar a França no pós-guerra, né? Acho que a gente pode dizer aí, de certo modo, foi o Fusca da Citroën, né? Esse carro começou a ser desenvolvido antes da Segunda Guerra Mundial, o projeto parou, enfim, por causa da guerra, né? As indústrias todas ficaram concentradas lá no esforço de guerra, e foi lançado, acho que em 1948, né? Logo depois do conflito, caiu como uma luva ali pro cenário, né, econômico do continente, né, a população empobrecida, né, o continente todo empobrecido, destruído, precisando de bens baratos, né, de carros, as coisas baratas, e consumia pouco, que era o caso desse carro. E ele tinha a característica da suspensão muito confortável, né, a ideia de passar por campos, não depender de condição boa de pavimentação. Né? Ele tinha um sistema de suspensão hidráulica que o fluido passava, era o mesmo fluido, né? Era o mesmo sistema, tanto nas rodas da frente quanto nas de trás, né? Então tinha até uma lenda na França que você podia passar por um campo, por uma lavoura, com um carro com uma caixa de ovos dentro dele, que os ovos não se quebravam, né? E foi muito usado em grande cidade, em agricultura, enfim, esse carro principalmente na Europa toda, né? Mas principalmente na França, né? Esse aqui a gente ainda está falando, né? Ele foi vendido em mercados no Brasil, são raros os que vieram, mas a Argentina e Uruguai principalmente tiveram bastante desse carro. Ele foi fabricado na Argentina, nesse carrinho. Não sei dizer se talvez tenha sido montado, né? Talvez com peças de fora, mas enfim, foi fabricado lá, certamente. Lá é bem comum. Por fim, os piores e melhores porta-malas de SUVs compactos. O pessoal que gosta desse carro hoje na moda, a gente listou os 10 melhores, SUVs compactos
os porta-malas mais espaçosos e os menos espaçosos, por consequência. Vou avançando aqui, ó, temos Caoa Chery Tiggo 5X, EcoSport, que é criticado pelo porta-malas, mas você vê que tem modelos piores. T-Cross, recém-lançado, Creta em quarto, Kicks, HRV e o primeiro qual que é? Acesse autopapo.com.br. Não vou entregar de lambuja a nossa lista. Acho que é interessante falar dessa matéria é que, apesar de serem carros assim da mesma categoria, né, do mesmo segmento e consequentemente com o porte ali, o tamanho parecido, o volume do porta-malas varia bastante, né? Acho que do porta-mala menor para o maior são 167 litros de diferença. 169 litros de diferença, né? Coisa pra caramba. Cabe o que é uma malinha razoável ali. Né? A compra do mês pode ter que ser. Mas é isso, quer conhecer o SUV, o SUV com porta-malas mais espaçoso? www.autopapo.com.br. Encerramos nosso retrovisor, feriado prolongado aí. Obrigado por nos prestigiar. Quer ver vídeos do Autopapo, avaliações, dicas do Boris Feldman, todos os dias no youtube.com/autopapo. Quer enviar suas críticas, sugestões, temos o e-mail redação@autopapo.com.br, redacal@autopapo.com.br. Entre nas matérias, comente. Obrigado, Alexandre. Valeu, Felipe. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado. Valeu. Vamos curtir o feriado, né? Vamos lá. Até semana que vem.